E aí conta para nós, né? Porque agora que vai começar o negócio doido aqui, já É se agora que a preparem aí que tem Valentina. bastante emoção. Conta para nós, em quanto tempo vocês voltaram depois novamente para os Estados Unidos? Como que foi o processo de conseguir o visto dos seus filhos? E Vamos lá. quanto de dinheiro vocês conseguiram trazer, né? Tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa, depois que a gente retornou pro Brasil, eu falei para minha esposa: olha, vamos embora. Vamos pegar agora que você já viu como é que é, pelo menos um pouquinho, vamos embora. Ela, não, não, incerta, não queria, não queria, não queria. E eu tentando retornar para o mercado de trabalho, para o mercado que eu sou, o segmento farmacêutico. Só que o ano de 2017 foi um ano horrível, tava mais mandando gente embora que contratando, não tava legal. Eu fiz poucas entrevistas, não dava certo, porque o meu salário na empresa anterior era maior, e as oportunidades que tinham na época eram salários menores. E ninguém queria me contratar com medo de que eu entrasse para ganhar menos da metade que eu ganhava e já querer sair fora com pouco tempo. Então existe esse receio. Quem trabalha no segmento corporativo sabe disso, que existe esse certo receio quando você vai contratar alguém que anteriormente ganhava um salário muito maior do que você está oferecendo. Então tinha essa barreira. Cara, e aí eu tentando fazer algumas coisas, Roger, fiz curso de barbeiro, comecei a cortar cabelo e barba em casa, no apartamento que a gente morava. Tentei algumas coisas, não deu certo. E eu sempre insistindo com a minha esposa: vamos, a hora é essa, eu vou pegar uma grana agora. Aí teve aquela liberação do governo de você retirar um dinheiro das contas de FGTS que estavam paradas, de dinheiro que você de repente pediu conta e não pôde sacar. E eu tinha uma grana bacana para sacar na época, assim, bacana assim, acho que uns 30 mil, 35 mil para poder receber de FGTS, estava parado. Aí eu falei para ela: ó, vamos pegar esse dinheiro, eu junto mais uma grana e sei lá, a gente levanta 70 mil daqui para ali e vamos embora. A gente reverte em dólar e vamos embora. Ela: não quero, não quero, não quero, não quero. Eu falei: tá bom. Cara, e aí eu insisti com o cabelo, tentei umas outras oportunidades, não deu certo. O que que eu fiz? Eu já tinha comprado tudo que eu precisava para cortar cabelo. Eu montei uma barbearia dentro do apartamento. A gente morava num apartamento de 3 quartos. Eu coloquei meus dois meninos em um e eu fiquei com a minha esposa em outro. E o outro eu fiz a barbearia ali dentro, começando a cortar cabelo de quem morava no condomínio, amigos e tal. Cara, e um dia eu conversando com um amigo sobre os Estados Unidos e tal, 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 e ele falou assim: cara, mas você não acha que se você pegar as suas coisas e for para lá e tentar organizar as coisas, sua esposa não pode ir depois? Cara, pode até ser que dá certo. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu sei que não é ideal, e aqui eu vou dar uma dica para todo mundo que pense em o esposo vai na frente, depois a mulher vai com os filhos. Não é a melhor ideia. Por quê? Porque esse negócio de você ir na frente e deixar uma parte da família para trás, pode acontecer alguns riscos, principalmente com a questão migratória. Porque, por exemplo, imagina eu entrando pelo aeroporto sozinho, e daqui 2, 3 meses a minha esposa chega com os meus filhos e eu tô lá ainda. E isso está no registro da imigração. Ele sabe que o seu companheiro está lá ainda. E isso dá muito problema. O pessoal acha que não, mas, cara, dá problema. Se o cara quiser, como diz, se o cara quiser implicar contigo, ele te barra ali e pronto, acabou. Você não vai entrar, nem a esposa, nem filho, nem ninguém. Quando eu morava em Massachusetts, cara, eu conheci um cara, eu não lembro se ele era de Piracicaba ou uma outra cidade do interior paulista, mas ele falou exatamente isso. Ele tinha vindo, já tinham todos tirado o visto. Ele veio primeiro, ficou um tempo, a esposa e a filha foi tentar entrar e foram deportadas do aeroporto. Exatamente. Então, assim, na época eu sabia que existiam alguns riscos, né? Eu sabia que poderia acontecer algum problema, que eles poderiam de repente não entrar, mas eu falei: cara, eu vou topar o risco aí, cara, eu vou topar ver o que vira esse negócio aí. E aí, o que eu fiz, Roger? Eu peguei as minhas coisas, levantei uma grana, comprei uma passagem direto para São Francisco. Por quê? Porque eu tinha um amigo de faculdade que formou comigo em turismo, sou formado em turismo e hotelaria. Ele estava lá legal, fazendo faculdade de business, fazendo faculdade de administração, casado com uma menina que era babysitter. Então eles estavam os dois estudando também, estudando e tal. Ele fazia um trampo ali por baixo dos panos de cuidador de idosos também. Eu até quero contar um pouco a história desse cara. Ele teve alguns problemas no Brasil, meio que deu uma desiludida, ele foi para a América, tá aí até hoje, tá legal, tá construindo uma parada para ficar legal no país, mas ele conseguiu chegar onde ele está hoje, cara, usando a cabeça, sendo um cara inteligente. E eu quero usar o exemplo dele depois para dar uma dica para a galera aqui, entendeu? Então, assim, eu peguei as coisas, mano, eu fui para São Francisco para poder ficar na casa dele durante um tempo, para organizar as coisas para minha esposa tentar ir no final de julho. Só que agora deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu voltei dos Estados Unidos em dezembro com a minha esposa, meados de janeiro, ela pega e me chega em casa com teste positivo de gravidez. Caraca, então já seria
5 agora. 5 Três. pessoas. Agora, 3 filhos. família de 3 meninos. E aí, o que acontece? Para ela poder ir grávida, ela já tinha um histórico de gestação anterior, que foi uma gestação de risco, porque a minha menina nasceu prematura, de 6 meses. Graças ao meu bom Deus, hoje ela não tem sequela nenhuma, é uma menina normal, como qualquer outra. Mas ela teve esse problema. E a obstetra da minha esposa na época falou assim: olha, eu não vou deixar você voar de avião até, se eu não me engano, o 4º mês de gestação, alguma coisa assim. Então ela tinha um prazo limite para voar, porque o voo para gestante é complicado, assim como para algumas outras situações. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um coágulo na cabeça, se ela pegar um voo, ela morre lá em cima, por conta da pressão. E para a gestante, que ela pode ter um risco de parto prematuro, também é um risco. Então, a obstetra dela falou: só te libero para viajar até tal data. Então, se eu não me engano, é início de agosto. Então, eu fui para São Francisco para tentar organizar as coisas para eles irem depois. Só E que aí vem uma pergunta: quando você veio nessa segunda vez, foi tranquilo você passar na imigração? Essa é a terceira vez, É a na minha terceira terceira vez. entrada. Foi tranquilo para você passar na imigração? Não, E... não, Não? não foi. Não. Peraí, e antes de mais nada, quanto dinheiro você trouxe nessa terceira vez? Cara, acho que eu levei uns 2, 3 mil dólares. Levei. Beleza. Conta pra lá, como que foi? Tá. Porque é o seguinte, cara. Eu cheguei com a alegação de que eu iria passar uns dias de férias, fazer umas compras e ir embora. Essa era a minha história. Quando eu cheguei em São Francisco, o aeroporto estava vazio, cara. Não tinha muita gente, sabe? E eu peguei um China lá, que estava lá no guichê, lá, um chinês. E ele não estava de cara muito boa, entendeu? Então, quando eu cheguei, e aí nessa vez agora que eu fui, o meu inglês já estava mais legal. Eu fui estudando em casa sozinho, sempre gostei, tá, tá, tá. Meu inglês estava bem tranquilo. Só que, cara, ele pegou demais no meu pé, mano. Ele queria me pegar de alguma forma, ele queria encontrar alguma coisa em mim que pudesse dar uma merda. Só que eu fui com uma paz de espírito tão grande que a minha paz de espírito era o seguinte: cara, eu vou. Se o cara me mandar voltar, eu volto. Tá de boa. Então, assim, Roger, tudo que ele me perguntou, eu falei, cara, e eu falei a verdade. Quer dizer, a verdade, entre aspas, não a verdade que não fosse tão mentira, vamos O dizer que, assim. o que Ele que ele te perguntou. perguntou assim? Primeiro, não, as primeiras perguntas foram de boa. Ele falou assim: o que você vai fazer? Eu falei, turismo e compras. Ele, você vai ficar quantos dias? Eu falei, uma semana. Aí, quanto de dinheiro você trouxe? Eu falei, 3 mil dólares e um cartão. Aí ele, você tem reserva no hotel? Eu falei, tem. Onde que é seu hotel? Eu falei, lá próximo do Distrito Financeiro. Só sabia isso. E eu tinha decorado o nome do hostel na época, era um hostel que eu tinha reservado. Eu falei, vou ficar no hostel tal, perto do Distrito Financeiro. Aí ele tá, você já conhece São Francisco? Eu falei, não. Você vai ficar só em São Francisco? Eu falei, vou. Ele, mas 7 dias em São Francisco é muito tempo, dá para você conhecer outros lugares. Eu falei, mas eu quero ficar só aqui. Aí depois ele perguntou, você tem algum amigo aqui, São Francisco? Eu falei, tem. Aí ele falou assim, você vai ficar na casa dele? Eu falei, não. Vou lá só, talvez um jantar e tal, mas vou ficar no hostel. Aí ele me perguntou, você tá viajando sozinho? Eu falei, tô. Cara, uma pergunta atrás da outra, uma atrás da outra. Aí ele Ali no perguntou assim, guichê, no tete a guichê. tete. Aí ele virou e falou assim, quando que foi a primeira vez que você veio na América? Eu falei, a primeira vez em 2004. Ele, por isso que eu não estou vendo nesse passaporte seu o carimbo da sua primeira entrada, mas eu já tinha visto aqui. Ou seja, o cara estava com todo o meu histórico aberto lá, se eu mentisse, ele ia pegar na mentira. Aí ele falou assim, quanto tempo você ficou aqui da primeira vez? Eu falei, fiquei 4 meses. Só que, na verdade, eu fiquei 5 meses e pouco. Eu fiquei com medo de falar 5 meses alguma coisa. Eu falei, 4 meses. Mas você sabe que eles têm um registro, né? Sei, mas ele não falou nada. Se ele por acaso falasse assim, 4 meses, eu já tinha sacado que ele ia ter visto 5. Aí eu, cara, acho que foi 5 e pouquinho. Aí eu ia tentar corrigir, entendeu? Então, vai colar. Ele não falou nada. Ele, tá. Aí ele virou e falou assim, cara, mas o que você ficou fazendo aqui 4 meses? Falei, fiquei estudando inglês aqui, tentando aprender a língua, era formado em turismo, tranquei o meu curso no meio, né, com 2 anos, e vim terminar o curso aqui, porque eu tinha intenção de trabalhar com turismo internacional, aprender a língua e tal, tal, tal. Aí ele falou assim, como é que você se manteve aqui? Você trabalhou? Eu falei, não. Ele, como é que você se manteve? Eu falei, meu pai mandava dinheiro na conta do meu tio, e eu ficava aqui e pegava o dinheiro pela conta dele. Aí ele, tá. Aí ele virou e falou assim, da última vez que você veio para os Estados Unidos, cara, isso já tinha passado uns 12 minutos, 10, 12 minutos, sei lá, no guichê. Aí ele virou e falou assim, da última vez que você veio com quem? Falei, com a minha esposa. Cadê a sua esposa? Falei, ficou no Brasil. Por que ela não veio? Falei, porque ela tá gestante.
Ué, e ela grávida, você veio passar a férias sozinho? Eu falei, foi. Mas assim, você entende que ele queria que eu... Ele queria me pegar em Ele tava alguma coisa? tentando te pegar em É. alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, cara, mas sua esposa é grávida, você viajou sozinho? Eu falei, porque eu já tinha comprado a passagem, ela engravidou e ficou sabendo depois, eu não queria perder, e eu vim fazer o enxoval do meu neném. Enxoval na Califórnia? Na Flórida é muito mais barato fazer isso pra mim. Caraca, os caras é foda, né? Cara, e Roger, e eu, não, beleza, mas mesmo aqui sendo mais caro que lá, é mais barato que no Brasil. Faz Falei pra ele, sentido, porque eu sei os entendeu? tax aqui é mais caro, as coisas aqui são Sim, mais sim, caras, então, sim, tipo, lógico, lógico. Aí ele virou e falou assim. Aí depois que ele viu que, cara, ele me perguntava e eu papum, papum, papum. Aí ele falou assim: quantos dias você vai ficar aqui mesmo? Eu falei, 7 dias. Você tá com a passagem aí? Eu falei, olha, tá no meu e-mail, eu não imprimi. Você quer ver ela? Ele falou, quero. Peguei o meu celular, entreguei na mão dele, falei, tá aqui, ó. Aí ele olhou, 7 dias. Não, então tá, seja bem-vindo. Puta que pariu, mano. tá Esse se cara fazendo queria de mandar maluco, embora, porque ele velho. tem muito bem ali a passagem de Tem ida e de tudo. volta, ele Tem não tudo. O precisa cara, disso. ele só queria ver se eu ia escorregar em alguma coisa. Mas não, cara, esse foi o teste de fogo para mim no processo ali no aeroporto, cara. Deixa eu até explicar Entendeu? um negócio pra galera que não sabe. Os agentes de border, fronteira, assim, no aeroporto, eles precisam que você se incrimine para que eles te deportem, né? Na verdade, o termo não é nem deportação, né? Você vai ter a sua entrada revogada. Se você for impedido de entrar ali no início, são 5 anos sem poder entrar aqui nos Estados Unidos e tem que tentar um outro visto. Só que como eles não têm nada contra você, eles precisam que você se incrimine. Como muitas pessoas não estão preparadas para uma entrevista coercitiva, é onde elas acabam falando coisas que não deveriam. Exatamente. O Roger aí tem uma outra situação, cara, você falando sobre imigração. Cara, os caras têm acesso a tanta coisa que você não tem ideia. E não é só o seu histórico que de repente você tenha na América, não, mano. É informações sobre você do Brasil. Eu vou contar uma história, só uma história bem simples aqui, Roger, porque eu sempre falo, cara, que conteúdo sobre a América, ele tem muito conteúdo bacaninha, bonitinho, é legal, motivador, é bonito, mas só que você tem que se preocupar com Mexe só coisas um pouquinho assim o seu laptop para poder te ver melhor assim. para baixo ou para cima, assim? Aí, assim tá top. Aí, Tá. desculpa. Então, por exemplo, não, tranquilo. Então, por exemplo, existem situações onde você pode ser pego numa mentira. Eu vou contar só uma história, porque eu acho que isso aqui é o que vai fazer diferença para você quando você decidir vir, você ficar esperto com algumas coisas. Eu sempre falo, cara, tente ser o mais sincero possível. Para não falar ser o mais, ser totalmente sincero. Se você for totalmente sincero, você vai rodar. Porque se você perguntar se você vai trabalhar, você falar que vai, já acabou por ali, né? Então, assim, tente não mentir em algumas situações que dá para os caras checar. Eu vou te dar um exemplo só. O tio de um primo meu, ele era mecânico da Honda. Era chefe da oficina aqui da Honda, de uma das concessionárias Honda em Goiânia. Ele resolveu para os Estados Unidos, falou que queria ir, juntar dólar e tudo, cara, pediu conta da Honda, deu baixa na carteira e foi embora. Chegou em Nova York, conversa vai, conversa vem, quanto tempo você vai ficar, quanto dinheiro você trouxe, tá. O que você faz no Brasil? O cara falou assim, eu sou gerente de oficina na Honda no Brasil. Você é o quê? Gerente de oficina na Honda do Brasil. Ah, tá. Vem com a gente aqui um pouquinho. Levou o cara para a salinha. Chegou na salinha, simplesmente os caras identificaram no sistema do Brasil que tinha dado baixo na carteira. Aí virou para ele e falou assim: ué, como é que você ainda é oficina se foi dado baixo no seu contrato de trabalho no Brasil? Aí eu te pergunto: vai adiantar o cara chegar no Brasil e falar que ele trabalha na empresa que realmente ele não trabalha? Que ele faz alguma coisa que ele não faz? A imigração tem, inclusive, cruzamento de dados com a Receita Federal. Se o cara, de repente, quiser investigar até quanto que é, por exemplo, o teu ganho. Se você falar que ganha X no Brasil, que é autônomo, o cara dá na salinha, vai aprofundar a investigação e ele vai fazer um cruzamento com a Receita Federal e você não tem declaração de imposto de renda que condiz, você está mentindo, velho. Ou pelo menos ele pode dizer que você está mentindo e simplesmente ele não te deixa entrar. Eu já vi dois que caíram nessa linha, os dois tinham ficado aqui nos Estados Unidos, os dois trabalharam ilegalmente, os dois tiveram conta em aplicativo, os dois tiveram carro. Um caiu no aeroporto de Nova York e eles viram no sistema. O outro caiu no aeroporto de São Francisco. Os dois foram passar a linha. Um, eles viram tudo. O outro, eles não viram nada ou fingiram que não viram. Ou Um tá fingiram que não aqui vi. e o outro foi deportado. Aí tá, você contou uma parada que me lembrou do outro exemplo que eu quero dar também. Então, manda aí outro exemplo. Tem um brother meu que estava comigo em São Francisco nessa última ida minha, que a gente ainda vai falar dela, que foi quando eu fui com família.
Ele tem um amigo que o cara teve DUI, para quem não sabe o que é DUI, estava dirigindo embriagado. Ele teve DUI, ele estava dirigindo, ele tem conta na Uber, trabalhou, fez tudo que tinha que fazer, ficou lá 2 anos em São Francisco, voltou para o Brasil para ficar com a mãe que estava doente, sei lá. Não foi nem 6 meses, o cara resolveu voltar de novo. Pegou, o visto não tinha expirado, não tinha cancelado o visto, comprou passagem, veio por São Francisco e entrou, mano. Aí eu te pergunto, como que você explica? Porque tudo tá no sistema, velho. O que que aconteceu que esse cara não caiu? Então eu sempre falo que é o seguinte, Roger, isso é para todo mundo. Eu acho que salvo exceção quando o cara tem um visto de estudante ou quando o cara tem algum outro visto de não imigrante, mas que permite ele ficar legal no país, porque você tem um vínculo muito forte, seja ele trabalho, seja ele qualquer outra coisa, estudar, que te dá um vínculo forte, você entendeu? Mas quando você tem um visto de turista na mão, meu amigo, é 50-50. É 50% de chance de você entrar, 50% de você não entrar. O cara que está montando seu pacote, que está te orientando, ele pode falar para você que você tem grande chance de entrar, mas entenda, você tem 50% de chance de entrar e 50% de chance de não entrar. Exatamente.